Que Jujutsu Kaisen é sim uma das melhores obras dos animes da atualidade, isso ninguém discute. Embora, né, o Sr. GG esteja aí dando um pouquinho de trabalho para os fãs, né? A gente não quer falar muito sobre isso porque dá um pano para manga, mas os últimos capítulos do mangá aí deixaram o que falar, né, Sr. GG? Mas isso é assunto para outro vídeo. A questão é, Jujutsu Kaisen é sim um dos melhores animes da atualidade. Mas você sabe o que faz Jujutsu Kaisen ser Jujutsu Kaisen? Vem comigo que hoje a gente vai ver algumas curiosidades que eu aposto que você não sabia sobre Jujutsu Kaisen. Olá, eu sou o Trovó e para comemorar a volta desse canal, nada melhor do que a gente falar de um dos melhores animes dos últimos tempos. Então vamos fazer o seguinte. Se você não é inscrito aqui no canal, se você gostar desse vídeo, assistir até o final e nenhuma das curiosidades você souber, ou se você souber gostar do vídeo, se inscreva, deixe o seu like e a gente vai começar agora. O que é Jujutsu Kaisen? Não tem como escapar, eu tenho que falar aqui agora para quem de vocês aí que mora embaixo de uma rocha. Jujutsu Kaisen é nada mais do que a animação do mangá que tem o mesmo nome, que foi criado pelo GG Akutami. A publicação do mangá começou lá em 2018 na Weekly Shonen Jump, e assim que já estreou o mangá, logo em 19 de setembro já estava lançando também o anime aí no mesmo ano, já foi um sucesso. E durante a história a gente acompanha a jornada do Itadori Yuji, o personagem principal ali, em volta do mundo de Jujutsu Kaisen, que é em revolta ali de feitiçarias, de maldições. Então esse ambiente, esse tipo de animação também que faz muito sucesso, fez com que Jujutsu Kaisen ficasse muito conhecido, tivesse uma explosão muito rápida. A obra seria apenas Jujutsu Kaisen Zero. Você pode até pensar que Jujutsu Kaisen Zero é apenas uma ova, um filme ali só para introduzir um personagem, ali só para introduzir o Yu Tokotsu. Mas na verdade, segundo o GG Akutami, toda a obra seria resumida no Jujutsu Kaisen Zero. Que loucura que ia ser, porque no final das contas, o Yu Tokotsu é um dos personagens mais fortes de toda a trama e um dos mais queridos também, então a gente poderia nem ter ali toda a história do Yu Tokotsu, ou quem sabe do Megumi, de outros personagens aí, porque o próprio GG ele só queria criar esse mangá, acabou o Jujutsu Kaisen Zero. Ele queria mesmo era criar mangá sobre idols, dá pra imaginar? Mas quem encorajou o GG foi o próprio editor, e a gente pode agradecer esse cara de pé junto, porque se não fosse ele a gente não teria o que a gente tem hoje em Jujutsu Kaisen. Ryomen Sukuna. Agora, você sabia que o Ryomen Sukuna ele é todo baseado numa figura real que virou até uma lenda mitológica lá no Japão? O verdadeiro Ryomen Sukuna era um líder respeitado, mas a história dele se transformou em um mito no Nihon Shoki. Se eu estou falando isso errado, japoneses me perdoem. Onde ele é descrito ali, como um ser poderoso com 2 pares de braços e 2 pernas. Aí a gente pode até ligar a figura do Ryomen Sukuna ali totalmente transformado, com os 4 braços, e como seria ele vinculado com essa figura que foi baseada. A única controvérsia que tem aí é que essa figura ela não é vinculada como vilão, assim como Sukuna. Essa figura aí ela é até considerada como uma divindade menor lá no Japão. Então tá aí, é bem interessante essa sacada do GG. Homenagem a outros animes. Uma das cenas que pode aí vir à cabeça logo de cara é aquela cena onde o Itadori tá aprendendo sobre o que é Jujutsu, os feiticeiros Jujutsu ali com o Gojo, e ele acaba dando algumas referências ali como o Rasengan, como o Kamehameha. Então a gente sabe ali que tem algumas referências ali. Só que as referências que eu tô falando hoje, elas são baseadas na criação dos personagens. Por exemplo, o Aoi todo ele foi inspirado em Zaraki Kenpachi do Bleach. Então a gente pode ver que tem um bom paralelo aí que é bem interessante. Enquanto o Suguru Geto ele foi baseado no Shinobu Sensui lá de Yu Yu Hakusho. Eu acho legal que essas referências aí, elas enriquecem, elas dão um peso maior. Não para a história, mas na criação do personagem, no que a gente consegue enxergar. Porque a gente cria um paralelo mesmo sem se ligar numa coisa com a outra, O visual da gente é muito importante para a obra dar certo também. Itadori Yuji. E aí, sabiam que o Yuji ele foi baseado no irmão do GG Akutami? Quem revelou isso aí foi o próprio autor, que disse que baseou o personagem no seu irmão, porque ele justamente tinha esse detalhe
né, que sempre ele teve sucesso em tudo que ele fazia. Pensando nisso aí, né, até o personagem acaba se tornando um pouco mais interessante. A religião em Jujutsu Kaisen. Você pode não pensar, mas o mundo do Jujutsu Kaisen, ele é muito intrincado ali no shintoísmo e também no budismo. As maldições, né, toda essa raiz das maldições serem criadas por pensamentos negativos, emoções negativas dos humanos, tudo isso tá muito vinculado à religião japonesa, né? A gente pode perceber que é uma religião muito carregada de mitos, é uma religião muito carregada sobre o sobrenatural, né? Então, realmente, se você parar pra pensar, Jujutsu Kaisen pega muito dessa fonte, né? Bebe muito dessa fonte aí. E aí, você sabia de todas essas informações e você sabia de todas essas curiosidades? Não é à toa que, por ter tudo isso e muito mais que eu não citei aqui, né, tem muito mais coisas aí, que Jujutsu Kaisen consegue dar um peso nessa história aí, consegue trazer pra gente um anime que consegue falar realmente com a gente de uma forma diferente, que é por isso que tá cativando tanta gente, e tem muitos fãs aí, tanto os mais velhos quanto os mais novos, que gostam aí da obra do GG Akutami. Se você não conhece Jujutsu Kaisen, eu recomendo fortemente que você assista, porque sim, não estou exagerando, é um dos melhores animes da atualidade. E se você chegou até aqui, muito obrigado, eu agradeço por você ter assistido mais esse vídeo com a gente aí. Não se esqueça, se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like, deixe no comentário aí também algumas curiosidades sobre o Jujutsu Kaisen, que é sempre legal a gente trocar uma ideia, viu? Fui!